Reações químicas na extração do cobre. Você já sabe que conhecer os termos técnicos da química aplicada à recuperação de metais preciosos e conhecer as reações químicas que envolvem os processos metalúrgicos dessa recuperação de metais é sem dúvida um fator de credibilidade na sua profissão. Só assim você poderá dominar as técnicas da química aplicadas ao seu trabalho. Quais são os reagentes que solubilizam o cobre? Isso visto dentro da nossa realidade. São eles o ácido nítrico, o ácido sulfúrico e a água régia. Então nós vamos falar primeiro do ácido nítrico. O ácido nítrico é um dos ácidos mais comumente utilizados para solubilização do cobre. Reage com o metal formando íons de cobre solúveis em água. O cobre reage com ácido nítrico para formar nitrato de cobre, óxido de nitrogênio e água. É importante ressaltar que essa é uma reação simplificada e que a reação real entre o cobre e o ácido nítrico pode ser mais complexa, dependendo das condições específicas, como concentração do ácido, temperatura e outros fatores. Na reação entre o cobre e o ácido nítrico, a formação de dióxido de nitrogênio ocorre por meio de uma reação indireta. Eu vou explicar isso melhor, vocês vão entender. Inicialmente, o ácido nítrico oxida o cobre, convertendo-o em íons de cobre, Cu2+, e liberando óxidos de nitrogênio. No entanto, os óxidos de nitrogênio produzidos reagem com o oxigênio do ar, formando o dióxido de nitrogênio. A reação completa, incluindo essa etapa adicional, pode ser representada da seguinte forma. Então aqui nós temos 3 cobre reagindo com 8 ácido nítrico, formando então 3 nitrato de cobre, mais 2 óxido de nitrogênio, e mais 4 de água. Esta é a reação direta. Agora, esse óxido de nitrogênio, uma reação indireta, 2 óxidos de nitrogênio vão reagir com o oxigênio do ar, formando então 2 dióxido de nitrogênio. Então, dessa forma, o dióxido de nitrogênio, o NO2, é formado indiretamente na sequência da reação entre o ácido nítrico e o cobre, seguido pela reação dos óxidos de nitrogênio com o oxigênio do ar. Agora nós vamos falar da reação do cobre com ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico também pode solubilizar o cobre, embora seja menos comumente usado do que o ácido nítrico. A reação com cobre produz íons de cobre solúveis. O ácido sulfúrico é capaz de solubilizar o cobre, embora seja menos utilizado em comparação ao ácido nítrico. Então aqui nós temos o cobre reagindo com o ácido sulfúrico, formando o sulfato de cobre, o dióxido de enxofre e a água, e 2 moléculas de água. Trata-se de uma reação de oxirredução em que o cobre é oxidado, perdendo 2 elétrons, enquanto o hidrogênio é reduzido, ou seja, ganhando 2 elétrons. É importante destacar que a reação entre o cobre e o ácido sulfúrico é exotérmica e deve ser realizada com cautela, devido à geração de calor e liberação de gases tóxicos. Além disso, as condições específicas, como a concentração do ácido sulfúrico e a temperatura, pode influenciar a velocidade e a extensão da reação. Na reação entre o cobre e o ácido sulfúrico, o cobre perde 2 elétrons para os íons hidrogênio presentes no ácido sulfúrico. Como resultado, o cobre é oxidado do estado de oxidação 0 para o estado de oxidação mais 2, formando o íon Cu2+. Cada átomo de cobre perde 2 elétrons, que são transferidos para os íons hidrogênio do ácido sulfúrico. Isso resulta na formação de um íon cúprico, Cu2+, e na redução dos íons hidrogênio a moléculas de água. O assunto que eu quero falar com vocês agora é sobre a biolixiviação de minério de cobre ou lixiviação bacteriana. Possivelmente esse assunto não vai ter nenhuma aplicação prática na vida de vocês, porém é um conhecimento, é uma informação importante e estou colocando isso aqui mais a título de curiosidade. A lixiviação bacteriana do cobre é um processo em que bactérias oxidantes são utilizadas para solubilizar o cobre contido em minérios de baixo teor. Essas bactérias possuem a capacidade de oxidar compostos de enxofre presentes nos minérios, produzindo ácido sulfúrico como subproduto. Então, se esse minério não estiver contaminado com enxofre, essa rota hidrometalúrgica ela se torna impossível, porque essas bactérias vão precisar do enxofre para sintetizar esse ácido sulfúrico que vai solubilizar esse cobre, formando então o sulfato de cobre. O processo de lixiviação bacteriana ocorre em várias etapas, começando pela preparação do minério. O minério de cobre é fragmentado e moído em partículas menores, aumentando a área de superfície disponível para a ação das bactérias. Posteriormente vem a adição de bactérias. As bactérias oxidantes são adicionadas ao minério juntamente com água e nutrientes adequados. Essas bactérias são capazes de oxidar os sulfetos presentes no minério,
convertendo-os em ácido sulfúrico. Na oxidação dos sulfetos, as bactérias oxidam os sulfetos presentes no minério, como a calcopirita, liberando íons de cobre C2+, e produzindo ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico produzido pelas bactérias reage com o minério, dissolvendo os íons de cobre e formando uma solução rica em cobre conhecida como lixiviado. Esse lixiviado pode ser coletado e posteriormente tratado para recuperar o cobre. O cobre pode ser recuperado do lixiviado por meio de processos adicionais, como extração por solvente ou eletrodeposição, para obter o cobre metálico puro. A lixiviação bacteriana de cobre apresenta vantagens em relação aos métodos convencionais, pois é mais eficiente em minérios de baixo teor e pode ser realizada em condições ambientalmente mais amigáveis. Além disso, as bactérias utilizadas nesse processo são capazes de se adaptar a diferentes condições e podem ser cultivadas em grande escala para aplicação industrial. E isso barateia muito o processo. Agora nós vamos falar da reação do cobre com a água régia. A solubilização do cobre em água régia é um processo químico que envolve a dissolução do cobre metálico na presença de ácido nítrico e ácido clorídrico. A água régia é uma mistura altamente corrosiva e oxidante desses ácidos. O ácido nítrico desempenha um papel crucial na oxidação do cobre, convertendo os íons de cobre em Cu2+. Essa oxidação resulta na formação de óxidos de nitrogênio, como reação direta, e dióxido de nitrogênio, como reação indireta, e água. Por sua vez, o ácido clorídrico fornece íons cloreto, Cl-, que reagem com os íons de cobre 2, formados para produzir cloreto de cobre, CuCl2. O cloreto de cobre é solúvel em água, o que resulta na solubilização do cobre na solução. Essa reação entre o cobre e a água régia é exotérmica, ou seja, libera calor e gases tóxicos, como o dióxido de nitrogênio, pela reação do óxido de nitrogênio com o oxigênio do ar, como nós já dissemos. Portanto, é essencial realizar essa reação com cuidado, em um ambiente bem ventilado e com os devidos equipamentos de proteção. E aqui nós temos, então, a equação da reação do cobre com a água régia. Precisamos de 3 cobre para 2 ácido nítrico, 6 HCl, ácido clorídrico, formando então 3 cloretos de cobre, 2 óxido de nitrogênio e 4 moléculas de água. É essa a equação. Ter um conhecimento sólido nesses aspectos faz toda a diferença quando se trata de segurança, eficiência e credibilidade profissional. Esse conhecimento é a chave para o sucesso no garimpo urbano.